Vamos pensar um pouco sobre um tema que tem atingido muita gente no mundo inteiro, que é a depressão. Estudos científicos revelam de que a projeção que se faz para o ano 2020 é que a depressão deverá se tornar a segunda causa de doença no mundo inteiro. O que é depressão? Depressão é diferente de tristeza. Tristeza, você morreu uma pessoa que você amava, você fica triste, você foi desempregado, fica triste, foi assaltado, teve algum evento doloroso e dá uma tristeza normal e que depois se recupera naturalmente. Isso não é depressão, isso é uma tristeza-reação, uma reação de tristeza. A depressão, por outro lado, é uma doença. Existe depressão leve, média e moderada. Existe a depressão dos quadros mais complicados, que nós chamamos de quadros psicóticos, são depressão ligadas ao transtorno afetivo bipolar grave, né? E depressão, em alguns casos, esquizofrênicos, e depressão ligada a quadros sintomáticos também. Pensando em depressão, nesses três níveis que eu falei, leve, médio e moderado, então a pessoa vai ter sintomas como perda da capacidade de ter vontade de fazer as coisas, há uma perda da energia, geralmente é pior pela manhã, a pessoa levanta, está totalmente sem vontade de fazer as coisas, há uma alteração do pensamento, no sentido de que a pessoa tem tendência a pensar nas coisas mais tristes, ter pessimismo, ideias de perda, de desvalor pessoal, de sentir-se rejeitada. Também o sentimento fica, o humor triste, humor para baixo, ela fica se sentindo nublada, vamos dizer assim, ao longo do dia. Pode ter perda do apetite, pode ter aumento do apetite, geralmente tem a insônia, como eu falei, insônia mais no sentido terminal, a insônia em que a pessoa acorda muito cedo e não consegue dormir mais. Pode ter também perda da vontade de ter atividade sexual, de ter lazer, não quer pegar um livro para ler, não quer sair mais, não quer assistir uma televisão. Então ela está, acaba ficando isolada, ela está desanimada, está fechada. Isso é a depressão. Com relação ao tratamento para a depressão. Depressão, então, no estágio leve, médio ou moderado. Existe a ajuda psicoterapêutica. Ajudar a pessoa a confrontar seus pensamentos. A pessoa fica deprimida muitas vezes porque ela nutre pensamentos negativos o tempo todo, tipo, nada vai dar certo, as pessoas não gostam mais de mim, a vida não faz sentido, Deus não me ama, eu estou isolada, vocês não ligam mais para mim, ou eu dou muito trabalho para as pessoas, então se sente culpada, baixa autoestima, um autodesprezo. Então, numa ajuda profissional ou numa ajuda de pessoas que trabalham com aconselhamento, então é importante ajudar a pessoa a ter mudança do seu pensamento, a confrontar seus pensamentos. Quais são as suas crenças centrais, seus pensamentos automáticos? Pensamento automático é aquele pensamento que você tem, que derruba você e que você nem questionou se ele tem base na realidade ou não tem base na realidade. Então, a pessoa deprimida, em geral, ela supervaloriza as coisas negativas que são ditas ou não para ela. Então, trocar esse pensamento, aprender a pensar de uma nova forma, é importante a depressão. É importante também que ela faça atividade física. É verdade que a pessoa deprimida não tem vontade de fazer atividade física ou outras atividades. Então, muitos dizem assim, quando eu melhorar, eu vou fazer caminhada, por exemplo. Não, mas é o contrário, você faça a caminhada para você poder melhorar. Está comprovado em trabalhos científicos que as pessoas que têm depressão, quando elas fazem atividades físicas, especialmente ao ar livre, tipo caminhada mesmo, natação, ciclismo, elas melhoram muito mais rapidamente da depressão, comparado com pessoas que só usam algum medicamento ou só fazem a psicoterapia ou as duas coisas. Então, é importante fazer atividades físicas, receber ajuda para ter essa mudança de pensamento e também começar a valorizar as coisas positivas que existem na sua vida. Isso é bem importante. Nos casos mais severos, depressivos, então requer realmente atendimento psiquiátrico, porque pode ser que seja necessária uma intervenção mais eficaz, mais ativa, vamos dizer assim, com medicação depressiva e também, eventualmente, com risco suicida, talvez uma internação de poucos dias para proteger a pessoa. E, evidentemente, o profissional deverá orientar a família de como lidar
com o paciente depressivo. É comum pessoas da família acharem que o deprimido está fazendo manha, que não está usando a força de vontade como deveria. Então, isso não é verdade. O deprimido, que tem a doença chamada depressão, ele até queria melhorar, até quer fazer as coisas, mas perdeu a energia por causa dessa complicação mental que se chama depressão, que envolve a baixa de muitos hormônios cerebrais, como a serotonina, por exemplo, que é uma das principais, que está muito baixa lá nos terminais nervosos e que então é uma condição que a pessoa não consegue sozinha mudar. Você tem uma ajuda da família, do profissional e dela mesma quando ela começar a entender algumas coisas que ela precisa fazer.